Boa tarde, meus irmãos. Dado o momento de iniciarmos, os nossos estudos dessa tarde, vamos agora fazer como sempre fazemos, por meio da nossa prece, da nossa oração inicial. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, nesse instante elevamos os pensamentos em prece, agradecendo a bondade e a misericórdia divina por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos reunidos nessa casa, Mestre, em vosso nome, para estudarmos, aprendermos e nos esforçarmos em levar no coração mais uma passagem do Evangelho cheia de luz, cheia de lições inesquecíveis. Rogamos, Mestre, que nos ampare a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, trazendo-nos as vibrações, o amparo e a assistência de que mais necessitamos, por meio das bênçãos generosas que descem do alto e se revertem para nós em saúde, em forças, em bom ânimo, em muita fé e muita esperança nos nossos corações. Rogamos, Mestre, ainda que ampare, ilumine e abençoe os nossos estudos, que a inspiração e a assistência do alto se faça presentes, para que façamos aqui o melhor ao nosso alcance, acrescidos, ou seja, inspirados, iluminados pela bondade e misericórdia divina, dado que a tarefa não nos pertence, é uma tarefa que essencialmente está nas mãos do Cordeiro de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens de número 11 e 12, que são passagens contidas no Evangelho de Mateus e de João, conforme nós vamos aqui fazer a leitura inicial. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. E no item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se,
Perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vá-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículos 3 a 11. Passamos a palavra à dona Luzia para que dê início aos comentários da tarde. Meus irmãos, boa tarde a todos. É com uma imensa alegria que estamos de volta ao nosso estudo da tarde de sábado, agradecendo a Deus por essa oportunidade tão bendita em nossas vidas. E na certeza de que Ele, na certeza da promessa que Cristo nos fez, de que quando 2 ou mais pessoas estivessem juntas, estudando os seus ensinamentos, Ele estaria junto a nós. Nessa certeza nós pedimos a nosso Mestre Jesus para que nos dê o discernimento necessário com relação à lição dessa tarde, para que possamos assimilar, entender, compreender e colocar em prática na nossa vida, nos dando assim oportunidades melhores, nos dando uma visão maior da vida, nos levando àquele projeto que nós fizemos antes de reencarnar, buscando, sim, meus irmãos, cumprir as tarefas, os compromissos para o nosso aprimoramento aqui na Terra, porque esse é o objetivo da nossa estadia aqui, é nos aprimorar. A meta que temos que alcançar, o alvo, é o aperfeiçoamento. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está no céu. É também o ensinamento de Jesus. E sendo assim, nós nos lembramos aqui de uma passagem muito interessante, saindo um pouquinho do tema, mas que também nos ajuda a compreender o tema. É uma passagem que se chama, está em Mateus, está em Marcos, está também em Lucas, e que se chama o cego de Jericó. Mas por que Luzia vai contar agora uma história de cego de Jericó, se o nosso tema é sobre o julgar, é sobre a misericórdia? Para que nós possamos compreender o que realmente Jesus vem fazer entre nós. Porque nós ouvimos os ensinamentos, mas ainda não temos a compreensão exata do porquê Ele esteve entre nós. Muitos de nós ainda não sabem. Então vamos tentar entender com essa passagem. Jesus saiu de Jericó e, estando nas cercanias de Jericó, ele passava por um caminho e à margem desse caminho havia um cego assentado. E quando ele ouviu o som, porque Jesus nunca andou sozinho, e ele ouviu o som da fala, da conversa, daquela turba, daquela multidão que estava atrás de Jesus e dos discípulos, ele então grita com toda a força do seu coração: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E no primeiro momento Jesus continuou andando, e aqueles que seguiam Jesus se aproximaram do cego e disse: silencie, para de gritar. Aí é que ele pôs mais força, mais sentimento na sua fala e gritou novamente: Jesus,
filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E de repente, Jesus para, porque Jesus nunca deixou de ouvir o nosso chamado. E pedindo a um dos discípulos que fosse buscar aquele homem que gritava, esse discípulo chega até o cego e fala: se alegre, o mestre quer conversar com você, ele te chama. O cego, cheio de felicidade, ele dá um salto da margem do caminho, entrando no caminho, e joga para fora de si aquela capa, aquela túnica. A túnica representava para ele a capacidade de mendigar, porque todos que mendigavam naquele tempo eram reconhecidos por aquela túnica. Mas ele joga ela fora e vai em direção a Jesus. E a gente percebe um primeiro ponto. Ali, ele deixava o passado para trás. Ali, ele deixava o homem velho para trás. Na simbologia do abandono da túnica, aquela que o protegia, aquela que dava a ele condições de viver. Porque ali ele entendeu que a partir do momento que ele chegasse perto de Jesus, haveria um outro modo de vida. Haveria uma outra maneira de viver. Então ele se aproxima de Jesus. E Jesus, olhando para ele, pergunta: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. Interessante, que eu veja. E no mesmo momento ele passou a enxergar. E aí ele passou a perceber tudo que estava em volta dele. Mas o pedido dele não foi que ele enxergasse, foi que ele visse. Porque uma grande diferença que nós ainda não entendemos e que Jesus usou várias vezes nos seus ensinamentos: veja quem tem olhos de ver. Porque olhos de enxergar nós temos. E numa primeira leitura dessa passagem do cego de Jericó, nós vamos perceber o quê? Um homem que trazia uma limitação nos olhos, era cego, e de repente ele passa a enxergar, porque assim foi permitido por Deus. Mas ele pediu muito mais a Jesus. Porque logo que ele começou a enxergar a sua volta, ele segue Jesus. Ele continua no caminho de Jesus. E por que isso? Porque existe um motivo para Jesus estar entre nós. Jesus não foi mais um filósofo. Jesus não foi mais um guerreiro. Jesus é o Filho de Deus, é o governador planetário, é o pastor espiritual das nossas almas, dos nossos espíritos. E é uma diferença muito grande em ver Jesus e seguir Jesus. Enxergar Jesus, e ver Jesus. Porque quando nós vemos Jesus, nós compreendemos, nós passamos a entender e a compreender que todo o ensinamento do Cristo é para nos ensinar uma maneira nova de viver. Jesus nos deixou um código de conduta, que é o Evangelho. Nesse Evangelho te ensina a ter uma vida nova, que foi a simbologia usada pelo Evangelho naquela passagem do cego de Jericó. Ao abandonar a túnica e ao sair da margem do caminho, o cego dizia: eu quero seguir Jesus. Eu quero mudar a minha vida.
Eu quero corrigir o meu homem velho. Eu quero transformá-lo num novo homem. É fácil? Não, não é fácil. Quantas vezes aquele cego deve ter tropeçado? Porque mesmo enxergando, ele trazia limitação de muitos e muitos anos de cegueira. E é o que Jesus está dizendo aqui para nós: não julgueis, para não serem julgados. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, aquele que não tropeça, aquele que nunca fez nada errado. Pegue uma pedra e atire. Essa era uma condição daquele tempo, um tempo ainda muito atrasado, muito primitivo, onde os homens usavam mais os seus instintos animalizados. Hoje, com a evolução, com o progresso, com o desenvolvimento intelectual e de entendimento, a razão do homem passa a ver essas ações como algo brutal. Como pegar uma pedra e julgar uma pessoa até matá-la? Isso é um absurdo para nós hoje. Mas qual de nós já parou para pensar em quantas pedras nós julgamos no nosso irmão quando o julgamos? Quantos cascalhos nós julgamos no nosso irmão quando criticamos, quando condenamos? A crítica, o julgamento, a condenação, muitas vezes leva o nosso irmão à ruína. Quantas criaturas se destroem por causa de uma simples palavra usada por uma pessoa que não calculou bem, que não pensou antes de falar, de usar de malemolência contra aquela criatura, destruindo assim a imagem daquela criatura na sociedade, na vizinhança, na própria família. Precisa que nós abaixemos e peguemos calhaus na rua, pedras na rua, para julgar em alguém? Não precisa, porque nós já fazemos isso, infelizmente. E por que nós fazemos, meus irmãos? Porque nós ainda também trazemos muitas imperfeições. Nós temos aqui uma passagem no item, também no capítulo 10, no item 18, de um irmão. Ele, desculpe a pronúncia, porque eu não sou francesa, me ajude, é de Frete, né? De Frete, muito bem. Bispo de Néber. O bispo de Néber, ele diz assim para nós: olha, caros amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas do outro. O que é a indulgência? A indulgência é a tolerância para com o erro do outro. A indulgência é uma virtude que pertence à caridade, segundo Jesus. Quando os espíritos superiores quando Kardec pergunta aos espíritos superiores como Jesus entende a caridade, e eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. É a caridade moral. É a caridade que vai fazer o nosso mundo se transformar num mundo melhor. E que muitos de nós ainda não conseguimos fazê-la. Porque para nós até hoje caridade é fazer uma cesta básica e passar para um irmão que necessita.
É tirar uma, duas, três camisas que nós não usamos muito tempo no nosso guarda-roupa e passar para o nosso vizinho que não tem. Para nós ainda, caridade é usar o material que nós temos e passar para frente. Está errado? Não. É o primeiro passo, porque nós começamos a aprender a nos desapegar daquilo que está sobrando em nossa mesa e dividir, criando assim em nosso coração um sentimento de amor pelo irmão que nos visita, pelo irmão que nos pede, pelo irmão que está passando por dificuldade. Mas a caridade real, aquela caridade que nos ajuda verdadeiramente, aquela caridade que nos ensina a relacionarmos com os nossos irmãos, é a caridade moral. É aquela que nós usamos de benevolência para com todos, que usamos de indulgência, ou seja, de misericórdia. E é por isso que esse tema está aqui no capítulo 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque também obterão misericórdia. E o bispo então diz assim, esta indulgência é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer. Então ele está nos lembrando que nós estamos encarnados no mundo de expiação e provas, e por isso mesmo, a maioria de nós, a característica de um mundo de expiação e provas é receber alunos ainda muito atrasados, cheios de dificuldades, de imperfeições, porque a nossa terra é a nossa escola, é onde nós viemos aprender. Graças à misericórdia do nosso Pai Criador, que não nos deixa no plano espiritual carpindo as nossas dores. Até mesmo porque, quando tomamos consciência do que fizemos errado, nós temos remorsos. E no plano espiritual, a dor é pior do que a dor física, porque é uma dor moral. Então, o nosso Pai, misericordioso, justo e bom, Ele nos permite voltar. E aí, o nosso irmão diz assim, olha, todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado para tirar dos ombros, para poderdes assim galgar o cume da montanha do progresso, ou seja, para chegar à meta. E qual é a nossa meta? Qual é o objetivo da reencarnação? A nosso aperfeiçoamento. Então, para que possamos nos aperfeiçoar realmente e um dia estar em comunhão plena com o nosso Pai, nós precisamos fazer a nossa tarefa. A tarefa que a nossa escola de expiação e provas nos colocar. E para isso Jesus veio. Ele veio para nos ensinar a viver. Ele veio trazer um modo de vida. Mas não é um modo de vida qualquer. Não é aquele modo de vida que é empreendido ou tirado dos vícios do nosso orgulho, ou da nossa vaidade, ou do nosso egoísmo. É um modo de vida diferente. É aquele modo de vida que se harmoniza com as leis divinas. E para que nós tenhamos a certeza disso, os Espíritos Superiores, no Livro dos Espíritos, Bendita Doutrina, vem e diz para nós na questão 614,
quando é perguntado o sentido da lei natural, eles dizem: a lei que vos rege, a lei natural, é a lei divina. E ela foi criada para trazer a felicidade ao homem. Ela mostra ao homem o que é certo, o que é errado. O homem só será infeliz quando se afastar dela. O que é infeliz? Alguém já analisou a palavra infeliz? O prefixo in indica negação. Ou seja, o homem nega a sua felicidade quando ele mesmo se afasta das leis divinas. Por que Jesus, quando pergunta àquela mulher na praça, aquela jovem que foi pega em erros, por que Jesus vira para ela e pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. O que ele responde para ela? Eu também não te condenarei. É Jesus usando a indulgência para o erro dela. É Jesus usando a misericórdia para o erro dela. Mas vá e de futuro não tornes a pecar. O que é o pecado? Nós falamos muito em pecado. O que é o pecado? Será que nós sabemos o que é? Pecar significa afastar-se do caminho. Que caminho? Eu sou o caminho que leva para a verdade e para a vida em abundância. Esse é Jesus. Então ele veio para que fosse cumprida as leis divinas. Jesus não veio trazer livros escritos, ele não escreveu nada, ele viveu as leis e ainda disse: eu não vim destruir lei nenhuma, mas vim fazê-la cumprir. Então ele cumpriu para nos mostrar um modo de vida harmonioso com as leis divinas. Quando nós estivermos vivendo a nossa vida, agindo, pensando, colocando em prática as leis divinas em nossa vida, podem ter certeza que o nosso mundo não será mais um mundo de dores, de sofrimento, de revoltas, de angústia, de lágrimas, de doenças. Por quê? Porque nós vamos em busca da nossa própria felicidade. O homem é o artífice da sua própria tristeza, assim como também é o artífice da sua própria alegria. Meu tempo chegou ao final e eu vou ler só um restinho aqui do que o nosso irmão nos trouxe para finalizar e passar para o Lucas. Então ele diz assim: olha, porque se todos nós temos que melhorar, por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? O que ele está dizendo aqui? Por que nós enxergamos o erro no outro? É o que Jesus diz. Por que nós enxergamos o cisco no olho do outro e não percebemos a trave que está no nosso? Esse é o nosso problema, sério ainda, que precisamos melhorar. E aí ele termina dizendo assim: olha, crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos irmãos encarnados é insensato, é culpado. Porque a primeira virtude que Jesus veio nos ensinar, porque essa harmonia que existirá de nosso modo de viver com as leis de Deus, nos ajudará a criar em nós o quê?
A virtude. E a primeira virtude que Jesus veio nos ensinar foi a humildade. Nós estamos chegando nas comemorações do Natal. Vamos se lembrar onde o nosso mestre nasceu. Mas vamos lembrar também que o nosso mestre é o governador do nosso planeta. Ele plasmou a nossa terra. Ele é um espírito superior a tudo e a todos. É um modelo e guia da humanidade. E nos ensinou a humildade ao nascer num lugar tão simples como o lugar onde ele nasceu e que todos nós sabemos. Viveu entre criaturas simples. Trouxe para nós, como primeiro momento de ensinamento, de harmonia entre o seu modo de viver e a lei divina, a humildade. Então, se nós temos orgulho de achar que somos melhores do que o nosso irmão, mas meu irmão fez aquilo, eu não faria. Será? Será que eu não faria se estivesse na mesma circunstância do meu irmão? Será que não faria pior do que ele fez? É preciso que aprendamos a fazer esse trabalho conosco, porque ninguém vai nos mudar. Não adianta eu ficar ouvindo, lendo, se eu não me esforçar a colocar em prática o que eu tenho aprendido. E o que nós aprendemos hoje é que não devemos julgar para não sermos também julgados. Com a mesma medida que nós medimos o nosso irmão, seremos medidos. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós estamos estudando uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Jesus e que traz para a gente uma lição inesquecível, passagem essa que possivelmente é do conhecimento de todos nós em algum momento da vida já ouvimos alguma referência a essa passagem evangélica, quando Jesus, diante da mulher que havia caído, que havia errado, disse às pessoas que queriam ali apedrejá-la: atire a primeira pedra, quem nunca tiver pecado, aquele que estiver sem erro, sem pecado. A praça se esvaziou e ele então ficou a sós com a mulher, dizendo-lhe ainda algumas poucas palavras: mulher, onde estão os que te condenaram? Se for o Senhor, pois eu também não te condeno, vá e não peques mais. Meus irmãos, essa passagem é repleta de lições para a gente, que a gente precisa compreender e refletir com muita profundidade. Não foi um simples perdão do Cristo. Por exemplo, Jesus não negou o fato que ela havia errado, não contestou, não disse que era mentira, para defendê-la, tampouco a absolveu dos seus erros. Então a gente precisa entender exatamente o que aconteceu, porque do entendimento dessa passagem haverá uma grande transformação na nossa conduta pessoal. Porque alguns de nós poderiam avaliar o seguinte: bom, eu não posso apontar o erro de ninguém porque eu também posso estar errado. Significa então que eu não tenho o direito de corrigir quem está em erro? Como que ficaria, por exemplo, a tarefa educativa da família? Os pais em relação aos filhos estão sempre corrigindo, mesmo ainda na condição de criaturas imperfeitas, que ainda erram, que ainda têm seus deslizes, suas falhas. Então, meus irmãos, só dando alguns exemplos, ou seja, por outro lado, Jesus foi conivente com o mal? Se ele não contestou que ela havia errado, portanto, se ele teve conhecimento e não contestou, ou seja, admitiu que ela havia errado, Jesus foi conivente com o erro? Jesus concordou com o erro dela?
na linguagem popular nossa do dia a dia, Jesus passou a mão na cabeça dela, concordando com o que ela fez? Também não. Então a gente precisa entender exatamente o que aconteceu, porque são nas nuances, são nos detalhes que moram as grandes lições dessa passagem, e mora a forma com que nós devemos aplicar a nossa vida. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos contar novamente esse episódio que está contido no Evangelho de João, só que agora com a ajuda de Irmão X, de Humberto de Campos, lá no livro Bom Nome. Por quê? Ele resgata para a gente esse episódio e traz mais informações, mais detalhes, conta para a gente com mais clareza, lá no capítulo 13. E mais, assim que acaba esse episódio, o registro bíblico termina com Jesus dizendo para ela: vai e não peques mais. O episódio em si foi registrado por João em seu evangelho até esse ponto. Só que o que aconteceu? Depois do ocorrido, tanto João quanto Pedro não compreenderam a lição do Cristo e procuraram Jesus para entender o que Jesus estava fazendo. Se ele estava deixando de condenar o erro, se ele estava passando a mão numa pessoa que estava errada, né, na cabeça, no sentido de ser conivente com o mal. Era isso, né? Enfim, nós precisamos compreender, e Irmão X vai nos ajudar nesse sentido. Então vamos lá. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Então começou ali uma grande agitação na praça. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Ou seja, vejam aqui os detalhes, meus irmãos. É como se ela visse de Jesus o quê? Sua única ou sua última esperança. Esperança de proteção, de amparo, de socorro, numa hora extrema de sua vida, porque ela se via ali na iminência de perder a vida. Porque, conforme nós vamos ver aqui, os muitos judeus ali aglomerados agitavam o ânimo popular, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Os judeus, na época do Cristo, tinham como grande profeta e como grande legislador quem? Moisés, que havia deixado para os judeus 5 livros. Onde estão esses 5 livros que Moisés deixou para os judeus e que até hoje a gente às vezes pode consultar ou passar por eles? São 5 primeiros livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Pois bem, lá no livro de Deuteronômio tem várias regras, várias leis que Moisés instituiu, como se fossem leis divinas, e ele fez assim para inspirar e para impor o respeito àquelas normas, mas eram normas de caráter temporário, diferente dos 10 mandamentos, que são atemporais, que sempre existiram e vão continuar a existir. Ou seja, além de Moisés ter recebido os 10 mandamentos e nos trazido por meio de sua mediunidade, ele instituiu outras normas, outras leis, colocou a origem divina nelas, como se fosse uma forma de impor respeito e de pôr autenticidade àquelas leis. E uma dessas leis dizia o seguinte, vejam aqui, está lá na Bíblia, é só a gente procurar. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. E mais à frente, então trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras até que morram.
Estão vendo, meus irmãos, como é que é importante a gente entender o contexto? Assim os judeus viviam até então. Era uma das leis que Moisés deixou. Está lá no Antigo Testamento nosso atual, em um dos livros do grande profeta judeu. E assim as pessoas muitas vezes defendiam a aplicação literal dessas leis, que naquela época já não faziam mais sentido. Qual foi o propósito do legislador hebreu? Impor respeito às uniões conjugais, para que homens e mulheres respeitassem seus respectivos parceiros, começassem a cultivar o hábito do respeito, de não trair, né? de não dispensar a confiança do companheiro ou da companheira. Só que para isso ele precisou pôr uma pena muito dura, muito rígida, que já não fazia mais sentido. Tanto é que, vejam só, qual foi a distorção que os próprios hebreus colocaram na prática dessa lei? Reclamavam o apedrejamento da mulher e o homem que pecou com ela. Esqueciam-se dele. Vinham na pessoa mais fraca, na parte mais fraca, que às vezes não tinha como se defender. E, de certa forma, deixava o homem que errou de lado. Pois bem, foi a forma com que eles abordaram Jesus. E abordaram, meus irmãos, numa situação que para Jesus seria como que uma armadilha. Porque se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria contrariando a lei de Moisés, a lei civil ou penal de Moisés. Por outro lado, se a absolvesse, estaria concordando com seu erro. Então nós vamos ver como que Jesus vai lidar com isso. Vamos lá. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando surpresa aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa sentença de Jesus, meus irmãos, é como se ela houvesse varado os séculos. E até hoje ela é ouvida por nós. Sempre, quando a gente estiver diante de alguém que errou, Jesus, há 2000 anos atrás, nos fala como se fosse da intimidade do nosso coração: atire a primeira pedra, quem nunca tiver errado. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão em si mesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Então Jesus falou e deu tempo às pessoas o quê? Para pensarem. Qualquer um aqui que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Cristo disse. Naquele instante, meus irmãos, o que Jesus nos ensinava? Que a autoridade para censurarmos está na razão direta do exemplo e da vida que a gente leva. Eu não tenho autoridade para corrigir algo que eu mesmo não vivo e não pratico. Nós já vimos muitas vezes um pai ou uma mãe, quando vai corrigir um filho já mais velho, já adolescente, se ele corrige ou aponta alguma falha na conduta do filho que ele mesmo deixa a desejar, o que infelizmente um filho ou uma filha acaba virando-se para o pai e falando? Não que ele esteja correto, ele deveria ficar calado, mas nessa hora muitas vezes ele responde para o pai e para a mãe dizendo o seguinte: você não faz isso que você está me falando. Que moral que você tem para me chamar a atenção dessa forma? Né? Que autoridade que você tem para me corrigir nisso que você mesmo não pratica? Nessas horas, meus irmãos, todo o coração de pai e de mãe dói, porque ele sente a falta que faz ele não ter vivido e exemplificado aquilo que ele deve exigir do filho, porque a autoridade lhe falha nessa hora. A autoridade do exemplo, da conduta que ele deveria construir dia após dia. Por mais que ele esteja certo em chamar a atenção, por não dar o exemplo, suas palavras de certa forma se enfraquecem diante do filho ou da filha a quem ele busca corrigir. Então nessa hora Jesus mostrava para a gente o seguinte: quem aqui tem autoridade para censurar e condenar? Quem nunca errou?
Quem aqui tem uma conduta perfeita, uma conduta ilibada, uma conduta isenta de erros e de falhas? Enquanto isso, o povo foi pensando, foi refletindo naquilo. E todos, a começar dos mais velhos, começaram a abandonar a praça. Por quê? Porque os mais velhos já tinham uma consciência maior de uma trajetória de vida, às vezes cheia de falhas, de enganos, de equívocos. Mas, de certa forma, até os jovens também se convenceram nesse sentido. Pois bem, aos poucos, o local ficou quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservaram, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Vejam aqui, meus irmãos, quem é essa mulher descrita no Evangelho? Nós sabemos a identidade dela? Não sabemos. Há muito tempo atrás, num dos primeiros estudos aqui no Solar, certa feita eu cometi o engano de fazer uma inferência errada. Eu falei que era Maria Madalena. Aí um dos amigos queridos aqui, no final da reunião, com muita bondade, com muita caridade, me chamou e falou assim: quem te disse que é Maria Madalena? De onde você tirou isso? Aí eu falei: uai, não? Eu falei: não tem nada a ver. Vejam que interessante, meus irmãos. Essa mulher é anônima. Quem é a vítima da parábola do bom samaritano? Nós também o quê? Não sabemos. Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque essa mulher, ou a vítima dos ladrões na estrada de Jericó para Jerusalém, pode ser o quê? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós se encaixa como vítima dos ladrões na parábola do bom samaritano, ou se encaixa como a mulher que errou, como a mulher que pecou. Porque nós também erramos nas mais diversas circunstâncias da vida. E muitas vezes, quando a gente é apanhado em erro, como que a gente reage? Tal como ela aqui. Um sentimento, às vezes, de muita vergonha se apodera do nosso coração, ao ponto de esconder o próprio rosto. Foi o que ela fazia. Ela escondia o rosto com as mãos, pela vergonha que ela sentia, porque o seu erro era claro, era patente, era inquestionável. Pois bem, em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas brotavam num misto de gratidão e de alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. E aqui, meus irmãos, concluiu aquela passagem. Só que, como compreender a atitude de Jesus? É o que nós vamos ver desse ponto em diante. A narrativa evangélica se encerra aqui. Mas, como compreender o Cristo? E aí nós vamos entender a grandeza do Mestre, que é a que a gente deve aplicar na nossa vida. Vamos lá. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Ou seja, ela possuiu-se, meus irmãos, daquele dia em diante, uma força nova, um impulso novo, como se fosse uma nova injeção de vida e de ânimo para seguir sua vida dali em diante. Tal como a dona Luzia nos trouxe aqui há pouco sobre o cego de Jericó. Largou o manto para trás. A vida velha ficou para trás. Jesus tinha em seu magnetismo, num coração repleto de amor, tanta energia, tanta força, que todos aqueles que o procuravam de boa vontade eram transformados pela presença do Mestre. A gente vê isso, Jesus na casa de Zaqueu, Jesus com o cego de Jericó, Jesus com tantos outros a quem ele, uma vez encontrando-se com eles, uma nova criatura nascia daquele ponto em diante. E foi o que aconteceu com ela. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria,
Os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causava o seu gesto. Olha aqui, meus irmãos, a reação dos discípulos talvez fosse a nossa reação naquele dia. Eles não estavam compreendendo por que Jesus agiu daquela maneira. Vejam só. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera, de uma mulher, que desrespeitava os laços conjugais? Nesse instante, João se aproximou e perguntou, ou seja, justamente o apóstolo que gravou essa passagem, está no Evangelho de João, que nós lemos. O mesmo João aproximou-se de Jesus e perguntou para Jesus o seguinte: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo um olhar calmo e bondoso e respondeu: Meus irmãos, prestem muita atenção no que Jesus vai dizer para João, que é como se Jesus estivesse explicando para a gente. Jesus começa dizendo o seguinte: quais as razões que você traz em favor dessa condenação, João? Você sabe o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Você sabe, João, quais as circunstâncias de vida que trouxeram a ela até esse ponto em que ela se encontra? Como foi a vida dela até aqui? O que ela passou? Quais necessidades, quais dores, quais dificuldades, quais privações? Se ela teve alguém que a educasse, se ela teve alguém que a guiasse, que a protegesse, que a conduzisse? Você sabe a história dessa pobre mulher, João? E continuou: terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Será, João, que você já passou por o que ela passou? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram cair no meio do caminho. Você não sabe, João. Você não sabe o que ela passou para poder condenar. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do desprezo dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Ou seja, todos a olham com desdém. Ninguém tem um olhar de carinho, de compreensão para com ela. Ninguém estende uma mão amiga para ajudá-la, às vezes nas suas necessidades mais básicas. E aí Jesus diz: não seria justo agravar-lhe os sofrimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Vejam aqui, meus irmãos. Aquela mulher já sofria uma condenação? Sim. Onde? No âmbito da consciência. Sempre que a gente fere alguma lei divina, a consciência nos cobra, nos acusa, e ninguém precisa apontar o erro de quem quer que seja, porque a consciência de quem errou já grita e já fala do erro cometido, e isso basta. Entretanto, falou João, defendendo a lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os próprios erros? Jesus sorriu sem se perturbar e esclareceu. Vejam aqui que interessante, olha a resposta do Cristo. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ou seja, o erro dela é patente, é claro, e é de conhecimento público. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por muito mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Ou seja, há pessoas, João, na sociedade que cometem erros e falhas muito piores e ninguém os acusa. Por quê? Porque às vezes ocupam os mais altos cargos, têm o mais alto destaque na sociedade. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, vejam a expressão de Jesus, meus irmãos.
O mundo está cheio de túmulos caiados. O que significa isso? Branquinhos por fora, com a podridão por dentro. E continua o Cristo. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado o pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à sua alma angustiada? Raras dores do mundo são iguais às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o instinto da justiça divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. O que o Cristo nos diz, meus irmãos? A justiça de Deus não falha. Ela é sempre presente. Agora, a justiça divina sempre anda com o amor e com a misericórdia divina, que pede para nós não agravarmos os sofrimentos de quem sofre e de quem errou, e sim para que a gente ajude as pessoas a serem o que, meus irmãos? Criaturas melhores, a se reerguerem, a serem pessoas novas. Quando Jesus deu aquela injeção de ânimo e de esperança no coração dela, certamente daquele dia em diante ela teria outra conduta. Agora, foi o primeiro que fez isso com ela. Foi o primeiro que falou: vai, minha filha, não erra mais não. Para você não dificultar a sua própria situação, muda de vida. Era o que o Cristo pedia para ela. Só que Jesus continuou explicando para João: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e constrói dentro de si a presença do Pai ou a muralha da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração. Ou seja, o que o mundo é? Uma grande escola para nós todos, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser entendida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem doente o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Ou seja, meus irmãos, qual a nossa condição aqui no mundo? Todos nós somos enfermos, enfermos da alma. Trazemos as nossas enfermidades do espírito. Cada um de nós aqui tem as suas em maior ou menor intensidade. Agora, qual o grande remédio? O Evangelho do Cristo, que nos corrige, que nos estimula para o bem, que nos impulsiona para frente, que nos mostra que não está tudo perdido, que a gente pode recomeçar, que nós estamos dentro da eternidade e que tudo aquilo que a gente não corrigir agora, depois a gente corrige, mas que comecemos logo. Não vamos ficar adiando, empurrando o tempo, não, porque aí Paulo adverte: quem faz caso do tempo, para Deus o faz. O tempo é agora, é hoje, é imediatamente. E Jesus conclui dizendo para João o seguinte: é por isso, João, que eu não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Está aqui, meus irmãos, a chave do ensino do Cristo para nós. Todos nós podemos condenar o erro. É preciso que a gente deixe claro o que é certo e o que é errado. Agora, quem de nós pode condenar quem erra? Ninguém. Nós condenamos o erro. Aquilo que é errado precisa ser claro. Nós precisamos ter discernimento.
Precisamos distinguir o certo do errado. Agora, e para com quem erra? Precisamos ter o quê? Indulgência, compaixão, misericórdia. Até porque, se o nosso irmão erra, eu também o quê? Eu erro também. E quando eu errar, eu vou querer alguém flexível, duro, rígido comigo? Ou eu vou querer alguém que vire e fale assim para mim: ô meu amigo, não desanima não. Deus vai te dar a oportunidade de você consertar o que você fez errado. Peça a Deus força, peça perdão para quem você ofendeu. Recomece, comece de novo. É muito melhor, meus irmãos. Não temos dúvida nesse sentido. E conclui Jesus: quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite cheia de sombra e tristeza, lembra-te da semente grosseira que guarda um germe divino e que um dia se eleva do seio da terra escura para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação de Jesus, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar sua profunda admiração, pôs-se a meditar nas lições recebidas. Ou seja, meus irmãos, essa é a grande lição do Cristo. Porque Jesus, mesmo na condição de uma criatura perfeita, sem erros, sem máculas, e que teria toda a autoridade para condenar, também não condenou. Por que o Cristo não condenou? Porque Deus não condena. Deus não condena. Deus sempre renova as oportunidades de redenção, de aprimoramento, de que a gente conserte e retifique aquilo que um dia nós fizemos de errado. Estamos dentro da eternidade e teremos chance de consertar tudo aquilo que um dia a gente errou. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Pai de amor e de bondade, Mestre Jesus, querido amigo, estamos todos elevando os nossos pensamentos até vós, em agradecimento pelos estudos desta tarde, pelas lições que vêm calar em nossos corações, nos auxiliando na nossa reforma íntima, nos auxiliando a ser irmãos e filhos um pouco melhores. Agradecemos todas as bênçãos, Pai, de amparo, de sustentação, do Teu amor infinito por cada um de nós. Que o Senhor abençoe, Pai, cada filho desta casa, encarnado e desencarnado, e que essas bênçãos se estendam aos lares dos nossos irmãos que não puderam comparecer, levando a Tua presença de bom ânimo, de fé e de coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal. Pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, a fila para o passe vai se formar aqui no salão. E haverá distribuição de ficha para atendimento médico.